Doutora, muita gente deve estar se perguntando o que a Bárbara está lá hoje falando Fazendo o de quê? direito de família, né? Mas há um ponto muito importante, por isso que a gente quis trazer você hoje aqui no nosso programa, que muita gente não se dá conta, né? Que a gente tem hoje, ainda mais hoje que separação virou, né? Assim, é fácil, todo mundo casa se separa, e obviamente você tem os filhos menores no meio disso tudo. E aí, trazendo isso para uma escola de esporte, eu sou o dono de uma escola de esporte. Chega a mãe com o menino. A gente vai, matricula, bota para treinar e acabou. Se esses pais estão separados, se a guarda é de um ou é compartilhada, o pai amanhã ou depois vai lá na academia, na escola de esporte, fala, não, eu não mandei matricular meu filho aqui, eu não dei autorização. Fala um pouquinho desse aspecto jurídico que eu acho que muito pouca gente se dá conta em relação a isso. Tá, vamos lá. A guarda compartilhada, ela é nada mais do que a decisão de ambos os genitores decidirem ali em conjunto as questões da criança, tá? E do adolescente. Então, são questões de o que vão estudar, qual escola vão estudar, como é que vai ser os tratamentos médicos de repente, psicólogo. E aí, o ideal é que as pessoas decidam em conjunto ali essa decisão da criança. O acordo que a gente estava falando, né? Porque se for uma guarda unilateral, a mãe ou o pai que tiver a guarda unilateral vai definir ali e acabou. Mas na guarda compartilhada entende-se que há esse equilíbrio, essa divisão da decisão do que vai acontecer com a criança. Então é importante que as escolas, e aí seja de atividade extracurricular ou de educação infantil, enfim, que tenham ali a autorização e tenham um departamento jurídico para receber esse documento aí desses pais para entender se aquela criança ela está ali advindo de um regime de guarda compartilhada ou não. A gente sabe que o ideal não necessariamente é o que reflete na prática, né? Então, o ideal é que ambos os genitores autorizem isso. Autorizem, ou seja, ambos assinem um contrato de prestação de serviço daquela escola de esporte. Ou que seja uma autorização. Esse é o ideal. Esse é o ideal. Tá. Então, só que o ideal... Se tem a assinatura dos dois pais, independente de quem aguarda, a escola está resguardada. Está maravilhoso, está perfeito. Quando um dos genitores assina esse acordo, na prática pode até não acontecer muito de ter um reflexo imediato, mas, e não raras vezes, talvez 90% dos casos, várias famílias dá problema, vai acontecer de que se aquele... A gente já teve casos assim de crianças que foram matriculadas em várias atividades que os horários, inclusive, eram conflitantes. Na hora que a pessoa estava no balé, na verdade, ela estava matriculada no judô e no jiu-jitsu. De repente, o pai matricula um e a mãe no outro. Nesse caso específico, a mãe matriculou em várias atividades extracurriculares para poder... De repente, para tolir o direito... Não, para mostrar que a criança tinha necessidades, despesas financeiras. Então, não importa o que ela estava fazendo, era mais para provocar isso. É uma festa, né? Show, né? Tudo um pouco, é muito tranquilo. Um show, né? Então, assim, e aí se essa escola ela não tem esse respaldo jurídico, ele pode vir a responder sim, civilmente, se aquele pai ou aquela mãe vier a acionar. Então, é claro, vai ter pai, vai ter mãe que vai se dar esse trabalho? Muitos não se dão. Mas pode ser. Mas... Pode está acontecer. Dentro do direito dele exigir o questionamento do por qual razão o filho dele foi matriculado, já que ele tem a guarda compartilhada e o poder sem autorização. sem autorização dele. E aí entra a necessidade da prevenção, né? Da advocacia preventiva, como vocês chamam. Então, né? assim, bastaria uma consultoria com um advogado para entender como que seriam as contratações de crianças, de adolescentes, até 18 anos, que estejam ali matriculados naquele ambiente, se são de guarda compartilhada, que tenha esse documento ali da guarda anexada. Pelo menos que tente, né? Chegar nessa informação, porque eu acho que já é uma... Que às vezes a mãe, não quero falar sobre isso, porque isso pode acontecer, né? O pai, você tentou, você forneceu um formulário, você fez uma orientação, você tentou ali juridicamente se cercar já, né? E principalmente, gente, está matriculado, ambos os genitores têm direito a ter informação sobre a criança. Aí é independente do tipo de guarda. Pode ser unilateral, mas você fala, caramba, meu filho está matriculado aqui, às vezes o pai ou a mãe nem sabe. Mas eu quero saber que dia que meu filho está matriculado. Eu sou pai, como é que você vai chegar no lugar? Tem direito a essa informação. Poxa, eu quero saber se meu filho está... Claro. Não posso falar porque você não é, se está tudo bem, o se ele responsável está... financeiro, não importa. Sim. Se a criança está matriculada no seu estabelecimento, você tem a obrigação de reportar a pai e mãe, independente da guarda, se aquela criança está frequentando, qual o horário que ela frequenta, né? Como que foi a matrícula. E eu acho incrível que muitas escolas matriculam as crianças sem pedir nenhum documento de identidade da criança.
Às vezes... A maioria, eu diria. Não, a maioria. Meu filho, gente. A maioria não pede nada, né? Você chega numa escola de natação, de futebol, de vôlei, eu quero matricular meu filho, tá bom, é tal hora, tal dia, tanto, paga aqui, qual é teu nome? Assina um recibo, entrega, e você não sabe nem se aquela criança está sendo matriculada realmente é filha daquela pessoa, né? Isso é uma consequência muito grave, né? E não só porque eu trabalho com violência infantil também, mas você, quando está sob a guarda daquela criança, a mãe pode deixar a criança ali ir embora. E aí você está ali como garantidor daquela criança naquele momento ali. E se acontece alguma coisa com aquela criança? Quem que vai responder, né? Com certeza vai ser essa pessoa que está ali recebendo aquela criança sem, de repente, um próprio informativo de que, olha, por mais que tenha aula aqui do horário X ao horário X, é importante que, se for até, sei lá, de repente, 7 anos, que tenha um responsável acompanhando, ou se de 12 a 16 de repente não precisa, porque se acontece alguma coisa naquele momento ali da aula, alguém tem que ser responsabilizado por isso, né?